Oi, gente. Pois é, muita gente no Brasil está começando a adoecer de verdade por causa do bolsonarismo. Eu tô com um artigo aqui, Doente de Brasil, da Eliane Brum, e tô com um relato também de Denise Coutinho, que faz parte do nosso grupo de apoiadores, que diz que existem já relatos em universidades de pessoas em processo de adoecimento. E nesse vídeo não vou apenas constatar isso, constatar que pessoas estão ficando deprimidas, estão ficando apáticas, estão ficando sem esperança, estão ficando sem reação diante do que está acontecendo no Brasil, né? Diante da profusão de notícias todos os dias, sem parar, de notícias ruins. Não. Eu vou dar também algumas dicas de como enfrentar isso, como eu tenho tentado enfrentar, isso que também me afeta. Às vezes vocês veem minha dermatite atacada aqui no rosto, e esse é um reflexo de estresse, de irritação, que eu também sou gente, não tenho sangue de barata e também sou afetado por isso. Mas nesse vídeo, espero que vocês assistam até o final, eu vou tentar trazer dicas de como vocês podem enfrentar isso e tentar minimizar esses efeitos e tentar aproveitar isso de uma forma positiva. Isso vai ser difícil de alguns acreditarem que é possível, mas é possível sim. Existem exemplos históricos e eu vou tentar mostrar isso para vocês, de que às vezes um momento muito ruim, muito terrível, ele é o prenúncio de um renascimento, de um caminho ainda melhor. Não necessariamente tudo que está ruim pode sempre piorar, como bem mostrou o governo Temer, mas existem sempre possibilidades e eu quero falar também sobre isso nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas outras redes sociais e no nosso Apoia-se. E o nosso Apoia-se hoje é um tema para o nosso vídeo, porque veio justamente do Apoia-se da Denise Coutinho, o artigo Doente de Brasil, como resistir ao adoecimento num país descontrolado pelo perverso da auto-verdade. A auto-verdade é a verdade que se impõe como uma verdade pessoal. O Bolsonaro diz que os dados do INPE não são verdadeiros e um monte de gente acredita. Bolsonaro diz que não existe fome no Brasil e tem gente que acredita. Enquanto a gente sabe que existe fome no Brasil, que os dados do INPE foram checados pela NASA e foram verificados por vários outros institutos de pesquisa. Quer dizer, é uma auto-verdade que funciona como verdade para parte da população, mas que não é verdade. Né? E são vários os exemplos de adoecimento, né? E as pessoas estão ficando desesperançosas. O artigo, eu não vou ler o artigo todo, mas eu quero chegar numa parte aqui, ó, que traz o seguinte: um psicanalista de São Paulo que também prefere não se identificar. Esse artigo foi publicado na revista É o País, né? No site É o País. Um psicanalista de São Paulo que também prefere não se identificar acredita que o adoecimento do Brasil de 2019 expressa a radicalização da impotência. As pessoas hoje não sabem como reagir à quebra do pacto civilizatório representado pela eleição de uma figura violenta como o Bolsonaro, que não só prega a violência, como violenta a população todos os dias, seja por atos, seja por aliar-se a grupos criminosos, como faz com desmatadores e grileiros na Amazônia, seja por mentir compulsivamente. Não sabem também como parar essa força que as atropela e esmaga. Sentem como se aquilo que está atacando fosse imparável, porque percebem que já não podem mais contar com as instituições. Constatação gravíssima para a vida em sociedade. E então passa a se sentir como reféns e seguidamente a atuar como reféns. Eu fiz a metáfora no meu vídeo sobre um sonho de liberdade, você se sentir como se você estivesse numa prisão, que também é um vídeo que eu fiz recentemente e que tem essa sensação para muitas pessoas. Mas eu quero dizer para as pessoas aqui do YouTube que estão me ouvindo, para pensarem o seguinte: nós tivemos no século XX a Segunda Guerra Mundial. Não foi a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos o fascismo italiano, de Mussolini. E eu queria fazer vocês pensarem sobre Gramsci. Gramsci foi preso pelo ditador Mussolini, pelo regime fascista, e só foi solto para morrer fora da prisão. E Gramsci, na prisão, sofrendo de uma forma que nenhum de nós está sofrendo, o que é que foi que ele fez? Ele escreveu os chamados Cadernos do Cárcere,
e escreveu estratégias, pensou, manteve sua mente ativa e lutando contra o autoritarismo. E bolando estratégias e pensando em como enfrentar. E é absolutamente impossível pedir que todo mundo seja Gramsci, assim como é impossível pedir para todo mundo das comunidades ser Neymar, ser Pelé. Você não pode pedir, exigir das pessoas que sejam essas pessoas. Porque pessoas como Antônio Gramsci, pessoas como George Orwell, que foi lutar na Guerra Civil Espanhola, pegou num rifle e foi lutar contra os fascistas, não são pessoas comuns. Mas pessoas incomuns como eles podem nos inspirar, podem fazer a gente pensar, olha, o que eu estou vivendo é ruim. Não é comum, não é normal e é difícil. A partir do momento que um presidente questiona instituições e anula o sentimento de verdade dentro de uma sociedade, isso é muito ruim. E é típico de regimes fascistas. Isso tem uma inspiração fascista, sem dúvida nenhuma. Mas não é tão ruim quanto outros já viveram e não é necessariamente eterno. Basta olhar para a história. A história mostra que esses piores momentos podem e vão passar. E que nós podemos fazer a nossa parte dentro do espaço que a gente vive para contribuir nessa direção. E a pior coisa que a gente pode fazer é nos tornarmos apáticos, é dizer, não tenho nada mais a ver com isso. A pior coisa que nós podemos fazer é dizer que nós não temos como influenciar. Você tem sua voz, você tem o poder, você tem acesso a mais pessoas pelas suas redes sociais. Mas é fundamental também agir com inteligência, agir de forma estratégica. Por isso que eu citei o exemplo de Gramsci, que era uma pessoa que estava pensando de forma estratégica. Não estava dizendo, olha, vamos lutar de qualquer jeito. Vamos simplesmente pegar em armas em um país complexo como a Itália. Não. Ele estava pensando em formas estratégicas. E olha a situação que ele enfrentou. Então, o que é que a gente deve pensar estrategicamente? Primeira coisa importante aqui vão ser uma série de dicas, não vou dar uma só. Não discuta com bolsonaristas em público ou privadamente, só vocês e eles, um bolsonarista claramente imbuído de muita emoção. Ou seja, uma pessoa que fala de Bolsonaro com afeto e fala desse regime com emoção positiva, é uma pessoa que ela está vivendo uma relação com o bolsonarismo que eu chamaria de uma relação espiritual. Para ela, Bolsonaro é pai, é Messias, é Salvador. Ele incorpora vários sintomas e símbolos da sua psicologia. E por ser dessa forma, essa pessoa não vai reagir a argumentos racionais. Por exemplo, se você apontar para o fato de que o governo Bolsonaro permitiu que agrotóxicos proibidos na Europa estão permitidos no Brasil e que isso ameaça a vida dos brasileiros, essa pessoa vai dizer que ou você está mentindo ou a Europa proibiu por outros motivos. Não tem como você dialogar com essa pessoa nesse momento. Percebe? Vocês vão ter que esperar. Esse tipo de pessoa, você vai ter que esperar um tempo e mesmo assim vai ser difícil, porque ela vai ter que olhar para dados da economia, dados que impactam ela pessoalmente, uma série de questões que têm impacto sobre a vida dela, para ela começar a refletir e a pensar. E talvez não seja você que seja capaz de fazer isso, pelo bolsonarista mais convicto. Mas se você deve ter esse cuidado na relação interpessoal, e eu recomendo que você tenha, nas redes sociais você não deve ter vergonha de dizer o que pensa. E não deve ter vergonha, pessoalmente, se for questionado, de dizer o que pensa. Não discuta, diga o que pensa. Se a pessoa tentar te silenciar, você simplesmente diz, olha, eu acho que você não está disposto a realmente olhar as evidências e olhar a realidade. E quando você tiver, a gente conversa de novo. Não dê engajamento a pessoas assim no privado. Agora, em ambientes públicos, em redes sociais, em lugar que muita gente está vendo, aqui no YouTube, faça. Marque sua presença, marque sua posição. Por quê? Porque
você está influenciando não só os bolsonaristas convictos, que provavelmente não vão ouvir, mas uma massa significativa da nossa população que votou em Bolsonaro por ódio ao PT. Mas não por amor a Bolsonaro. Não por acreditar em Bolsonaro como a melhor opção. Foram pessoas que foram cooptadas por um sentimento antipetista. Foram pessoas influenciadas pelo papel da mídia corporativa. Foram pessoas influenciadas por fake news nas redes sociais. Foram pessoas que foram manipuladas pelo próprio Bolsonaro a votar nelas. Foram pessoas que foram influenciadas pelas suas igrejas, pelos seus pastores a votar em Bolsonaro. Então, essas pessoas podem mudar de ideia. E quando você encontrar uma pessoa assim, pessoalmente, em rede social, em qualquer lugar que seja, sim, apresente evidências com calma, com tranquilidade, sem gritaria, sem agressividade. Não demonstrem ódio a essas pessoas. Não. Porque muitas dessas pessoas, elas próprias cometeram esse erro na nossa avaliação, mas elas são vítimas. A gente não deve abrir mão da nossa compaixão. Porque é essa compaixão que diferencia a gente dos piores elementos do bolsonarismo. É justamente a compaixão que ela é fundamental. E se a gente abrir mão dela, a gente se iguala. E não podemos fazer isso. Isso é fundamental para a nossa saúde, inclusive mental. Não é? Uma outra estratégia que eu acho fundamental, não se assombre o tempo todo com novas notícias sobre bobagens que Bolsonaro disse. Pense o seguinte, que pior do que o Bolsonaro diz são as políticas públicas que ele está implementando. E busque analisar essas políticas em sua concretude, o que elas de fato são, e não a imagem delas. Nesse sentido, você se aproximando da realidade e de uma forma mais objetiva, você vai ser menos contaminado pela histeria, pelo medo, por esses sentimentos que são tão fáceis de dominar todos os nossos corações. Não estou falando dos outros como se eu fosse diferente. Não, estou falando de mim também. Então, nesse sentido, é fundamental fazer essa análise objetiva, o mais que for possível, das políticas públicas. Sim, o que Bolsonaro diz, o que membros do governo dizem, muitas vezes é gravíssimo e deve ser visto como muito grave. Sim, mas nós não podemos colocar isso acima da política pública o tempo todo. Porque, embora muitas dessas falas incentivem violência, caso dos grileiros lá na Amazônia, caso de polícia quando interpela pessoas às vezes desarmadas e já vai imbuída dessa agressividade. Então, nós não devemos também minimizar as falas, de forma alguma eu estou dizendo isso. Mas nós não devemos apenas concentrar todas as nossas energias nas falas translocadas, autoritárias, cheias de crueldade e falta de empatia, de dizer que sabe aonde uma pessoa executada pela ditadura militar está, morreu, e depois dizer que essa pessoa foi executada por grupos de esquerda em processo de justiçamento, uma clara mentira. Quando a gente faz isso, quando a gente examina não só as falas cruéis, mas as políticas públicas de uma forma mais objetiva, a gente vai se tornando cada vez mais imune ao pior dos nossos sentimentos e vamos ficando cada vez mais resistentes na nossa capacidade de resistir, na nossa capacidade de lutar, na nossa capacidade de enfrentar o que está aí. Eu quero lembrar a vocês, gente, estou chegando perto do fim do vídeo, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem veio depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi talvez um dos piores eventos da história da humanidade. Teve o Holocausto, o genocídio dos judeus. Tivemos Hiroshima e Nagasaki sendo devastados por bombas atômicas. Tivemos violência em quase todo o mundo, em uma escala como nunca antes se viu. E foi justamente depois desses acontecimentos que nós tivemos criação de organizações para evitar que isso voltasse a acontecer, Declaração Universal dos Direitos Humanos, e foi no pós-Segunda Guerra Mundial
que houve uma expansão da garantia dos direitos sociais, que houve uma declaração por muitos países e constituições que saúde é um direito universal, que educação é um direito universal, e foi depois, inspirado em valores que surgiram no pós-Segunda Guerra Mundial, que pessoas disseram, olha, a paz é um valor universal. Nós devemos também, e aí já nos anos 60 e anos 70, nos preocupar com as questões ambientais, nós devemos nos preocupar com ar limpo, nós devemos nos preocupar com justiça. E posteriormente, não só justiça para todas as pessoas de todas as cores, mas de todas as pessoas de todas as religiões, depois de todas as pessoas de todas as orientações sexuais e muito mais. A curva da história se dobra na direção da justiça. E momentos ruins não devem ser celebrados nunca, mas eles podem sim ser uma oportunidade para a construção de uma justiça mais profunda do que foi possível conseguir no passado. Porque o que foi conseguido no passado nunca deve ser o espelho para o futuro. Nunca. O que conseguiu no passado deve se inspirar para uma conquista maior, diferente e não igual, por isso não espelho, daquela que foi conquistada no passado. E é com base nesses valores que eu digo para vocês que, sim, houveram conquistas e vitórias que nós obtivemos nos governos petistas. Sim, houve estabilidade da moeda no governo FHC, mesmo sob tantas críticas. Mas eu não quero só estabilidade econômica e políticas focalizadas. Eu não quero só o status quo do passado. Eu quero muito, muito, muito mais do que isso. Eu quero garantia ampla de direitos sociais. Eu quero incentivo à produção cooperada. Eu quero uma garantia universal de direito à cidadania, direito a ser cidadão, que envolve ter direito a uma residência, ter direito a comer, ter direito a uma vida digna e poder se desenvolver, e poder estudar, e poder se aprimorar, e todas as pessoas poderem desenvolver ao máximo suas habilidades. Quantos gênios, quantos talentos em tantas áreas diferentes não existem em lugares que não foram descobertos por causa das chagas da desigualdade social e da pobreza imposta à nossa população. Então temos muito que lutar, temos tudo a que conquistar no futuro. E nós temos nenhum motivo para desistir, para ficar apáticos ou para perder a esperança. E era isso que eu tinha para dizer hoje, gente. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever, dar um like. E se você se tornar um apoiador, pode me inspirar, como Denise, como Wilton e como outras pessoas no Apoia-se me inspiraram para fazer esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.